Então, pessoal, aqui a gente vai estar falando sobre os moldes para biscuit, né? Lembra que eu falei com vocês lá nos materiais básicos, né? Na aula de materiais básicos, eu falei com vocês, né, a respeito dos moldes também. Então, aqui eu vou aprofundar mais esse assunto, tá? Porque esse assunto é um assunto que gera um pouquinho de polêmica, né? De usar ou não usar o molde. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. O porquê também, né, que eu falo para vocês que quem tá começando agora não é legal começar com o molde, mas isso não interfere em você a não ter o molde, né? Você pode ter sim, porém colocar ali as suas características, né? Igual aqui, ó. Aqui eu trouxe alguns modelos para vocês verem, né? Esses aqui são os moldes, né, da fabricação nossa aqui do ateliê, né? Que a gente tem uma fábrica de molde. Então, aqui está a minha modelagem, né? Aqui eu modelei e eu fabrico esses moldes. Aqui é o moldezinho da sereia, tá vendo? Ele vai sair, né? Você vai colocar a massa aqui e ele vai sair ali uma peça, né? Vai sair a cabeça da sereia, certo? Uma massinha, só para me dar uma pequena demonstraçãozinha aqui para vocês, né? Ó, você vai pegar o molde, vai botar lá a massinha e vai, né, tirar aqui uma cabecinha, né? Tirou uma cabecinha. Então, para quem não sabe ainda modelar ali o biscuit, vai fazer o quê? Vai pensar que é dessa forma. Tirou dali, marcou aqui uma boquinha e tá pronta a peça. Porém, não é assim, né? Não é dessa forma. Ele requer o quê? O seu cuidado, ó, o seu capricho de tirar rebarba, de dar o seu toque, né? É minha modelagem? É minha modelagem. Porém, você pode dar o seu toque nessa peça, sabe? Então, assim, o molde é bem complexo mesmo, tá? De estar usando. Porém, nada impeça que você tenha, né? Porque cada um tem a sua modelagem, cada um tem a sua descoberta. Cada um modela de uma forma. Então, eu indico os moldes para quê? Para uma produção, sabe? Você quer fazer uma produção bem grande, igual aqui, nesse molde da sereia. Esse molde aqui, eu fiz ele através de um pedido, né, que eu recebi. Vocês também vão receber vários pedidos, que foi do tema da sereia, ó. Então, eu tive que fazer várias sereias. Eu fiz 40 sereias. Então, com o molde, ele me auxiliou, ele vai me auxiliar naquela produção. Ele não modelou por mim, né? Porque vocês viram que não é só botar aqui e tirar e a cabecinha tá pronta, não é, ó. Aqui eu já coloquei a orelhinha, tá vendo? Já fiz mais a marcação do olhinho, marquei a boquinha. Então, aqui eu já dou o meu toque final, tá? Por isso que eu falo para não começar diretamente com o molde. Porque são detalhes que vocês precisam saber fazer esses detalhes, certo? Então, para uma produção, que foi aqui o meu caso, olha, eu fiz essazinha, né, para topinho. Só dessazinha aqui, olha, eu fiz 20 dessas lembrancinhas. Então, aqui, ó, eu usei molde em tudo. Nessa tartaruguinha eu usei molde, nesse detalhe, nessa concha. Ela todinha aqui foi feita no molde, porque ela me auxiliou. Porque, ó, só aqui eu fiz o quê? Eu já tirei todos os rabinhos, já fui colando em cima das bolas, já tinha feito as cabecinhas, deixei lá secando e depois eu só vim montando aqui, dando meu toque. Então, o molde, ele é pra isso, ele é pra te auxiliar, né, na hora da sua produção, tá? Ele é para isso. Ele não vai modelar por você. Não adianta você querer, né, um molde e falar, eu vou comprar porque eu vou começar a fazer biscuit porque eu já tenho um molde. Não, não faça isso, tá? Primeiro a gente vai descobrir a sua modelagem. Aí depois vai vir as encomendas, você vai precisar produzir mais. Porque quanto mais peça, né, você faz, mais você vai se aprimorando.
Então, recebendo lá os pedidos, né? Você já tá aí treinada, recebendo os pedidos, aí sim você pode ter para te auxiliar. Aqui, ó, nesse caso, é um molde de textura de graminha. Já pensou? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Já pensou se eu pego 50 passarinhos em cima dessas bases? Um exemplo, tá? Então, eu vou ter que abrir a massa com o meu rolo, cortar e vir com aquela estequinha que eu falei com vocês, que eu chamo ela de mãozinha, vim marcando uma por uma. A cliente pediu 50, aí eu tô lá uma por uma. Quanto tempo eu vou levar fazendo isso? Né? Então, se eu abro a massa, só passo a textura ali em cima, que é da graminha, e corto, ele já vai estar pronto. Então, o molde, ele é para isso, ele para te auxiliar na sua produção, tá? Quando é um processo, assim, muito repetitivo, porque tem cliente que pede 100 peças, 200 peças de lembrancinha. Se você for pegar uma encomenda de 50 bonequinha, um exemplo, você vai ter que fazer só 50 braços? Não, você vai ter que fazer 100 braços, porque é 2 de cada bonequinho. Vai ter que fazer 100 perninha, porque é 2 de cada bonequinha. Então, o molde, ele vem para nos auxiliar nessa parte, né? Então, o molde é para isso. Ele não vai modelar por você, você tem que aprender mesmo ali a modelar, certo? O moldezinho de cabelinho, tem que ter, massinha? Tem que ter, mas é da mesma forma que eu falei com vocês, né? Vocês aprendendo aí a modelar primeiro, você vai pegando a prática, tudo é prática, tá? Tudo. Ó, o moldezinho tiver sujo, eu venho aqui com a massinha, ó, que eu tô vendo aqui uma poeirinha. E já venho aqui, ó, e tiro. Ó, já é mais uma dica aí pra vocês, tá vendo? Então, assim, vocês vão ter mesmo que botar a mão na massa. Igual isso daqui, ó, vocês vão achar muito aí no mercado molde de rostinho modelado, né? Que é o caso dessezinho aqui, ó. De rostinho modelado. Então, isso daqui você consegue também fazer na mão. Ó. Ó, um rostinho modeladinho assim, tá vendo? A boquinha, ó, tudo bonitinho. Vocês conseguem fazer ele, né, na mão. Mas aí vocês precisam fazer 50, 100 bonequinhos com esse rostinho que a cliente pediu. Porque geralmente a cliente manda foto pra gente. Ela manda a foto, né? E você olha ali a foto e você tenta ali decifrar ali, né? Geralmente eu faço dessa forma. Se eu nunca tiver feito aquela peça, eu peço para a cliente o prazo de 2 dias para me estar executando uma peça e mandando foto para ela. Aí eu já faço baseado naquela imagem que ela me mandou, certo? Então, geralmente é isso que eu faço. Fiz isso, mandei a foto para ela, ela aprovou, ela quer aquilo dali, aí sim, aí eu vou pensar na minha produção, né? Se eu fiz ali a cabecinha com esse molde, então as outras 50 eu posso fazer tudo com esse. Por quê? Porque a cliente já aprovou o meu trabalho, né? Já tá lá aprovado. Então, o molde, ele vem para isso, para nos auxiliar. E existe, né, moldes aí que tá fazendo tudo que vocês imaginarem. Olha, esse daqui também é lá do nosso site, né, esse molde. Então, assim, não faz só bonequinha nem nada. Vai ter molde de bichinho, molde de cabelinho, folhinha, frozinha. Nossa, tem molde pra tudo, gente, pra tudo. Porém, né, é como eu falei com vocês. Vocês não têm que se prender a molde, tá? Vocês têm que ir pela modelagem de vocês. Pegar ali o tchan de vocês, sabe? Agora, quando é um pote de biscoito, né, ou bolacha, né, não sei como é que chama aí na sua cidade, né? Aqui é biscoito, aqui no Rio é biscoito. Então, pode sim comprar um molde
comprar um molde aí de biscoito aí, tá fazendo os biscoitinhos. Por quê? Porque no molde você vai precisar para fazer um pote, vamos botar um pote de 3 litros, você vai gastar aí no máximo uns 15 biscoitinhos. Então, você já tendo o molde, você vai tirar os 15 biscoitinhos aqui, fez lá a decoração do pote, né? Ele secou, você vai lá e cola ele no pote, o pote tá pronto, né? Só dá o toquezinho final. Então, já moldezinho de biscoito, de letra, né? Pra pôr lá as letrinhas no topinho, ou no... Igual a gente fez aqui, ó, tá vendo, ó? No molde, ó. Então, isso daqui podem ter, é essencial. Já rostinho, essas coisinhas assim, eu prefiro que vocês treinem bastante a modelagem de vocês. Pra quê? Porque mesmo depois vocês pegando ali um molde pra tá fazendo no molde, você vai saber colocar o seu toque final naquela peça, mesmo ela saindo do molde, né? Por isso que muita gente fala assim, ah, quem usa molde não modela. Modela sim, por quê? Porque não é simplesmente botar a massa ali e tirar, né? Você vai dar seu toque, você vai colocar ali uma pedrinha ali, né? Num brinquinho que vai fazer uma diferença. Então, assim, tem muita coisa, né, que falam sobre usar o molde, mas eu vejo o molde dessa forma, né? Como agilidade aí no seu trabalho. É igual as letrinhas, você já pensou? Ter que fazer os topinhos e fazer essas letrinhas aqui tudo na mão ali, minhoquinha, alisando pra tá formando o nome. Então, tendo o molde, ele já vai sair padronizado. Já fica tudo ali padronizado certinho, entendeu? Então, é bem legal, né? Nessa parte, principalmente da padronização de tamanho. Igual aqui, ó, como eu fiz várias dessas lembrancinhas, né, o molde me auxiliou aqui nisso também. Ele já saiu todo marcadinho, eu não precisei estar marcando um por um. Então, ele me auxiliou muito nessa parte, né? Ele foi um auxílio, uma ferramenta que me auxiliou muito, porque o molde, né, a gente chama ele também de ferramenta, né? Ele entra no quesito ferramenta, né? Porque é uma ferramenta de trabalho. Você já pensou ter que fazer, ó, todas elas, né? Um por um, tá pesando ali na balancinha, para padronizar o tamanho, a medida. Então, assim, auxilia muito nessa hora, né? Para tá padronizando as peças, né? O molde, ele auxilia muito. Então, eu vejo o molde, né, como uma ferramenta de trabalho, tá? Porém, né, como eu falei com vocês, ele não modela sozinho, né? Não adianta você comprar e falar, ah, eu comprei um molde, comprei a massa, agora eu sei fazer biscuit. Não, você ainda não sabe fazer biscuit, você tem que ter sua modelagem, o seu encanto tem que passar através disso, certo? Então, estamos explicadas, né? O molde serve para padronizar as peças e auxiliar no nosso trabalho, correto? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.